Bom, os esquemas de quarto domínio, então. Quarto domínio, qual a necessidade fundamental que não foi suprida? A criança orientar com base nas necessidades emocionais que sentia a si mesmo, né, sobre essas próprias necessidades e desejos. As emoções, elas são uma espécie de GPS interno que elas vão, quando a gente sente uma emoção, tem um propósito da gente sentir aquela emoção, que é tentar identificar qual a necessidade emocional por detrás dela, né, qual a necessidade básica que não está sendo suprida, né? A emoção é um mero mensageiro dessa necessidade. Falo aqui de emoções primárias, é claro. Quando a gente não é acostumado a prestar atenção e validado por prestar atenção às nossas próprias necessidades e desejos e cumpri-los, a gente tem uma falha nessa necessidade. Então a gente acaba orientando-se para os outros, né, suprir as necessidades dos outros, desejos dos outros, e não os nossos próprios, certo? Então percebam que os esquemas que vão surgir nesse domínio tem muito a ver com essa questão de se focar mais no outro do que em si, né? Então, por exemplo, eu vou me subjugar, ou seja, eu vou aceitar o que o outro coloca sobre mim, né? Eu vou me auto-sacrificar, então eu vou fazer de tudo para o outro. Eu vou buscar a aprovação, né? Então eu vou agir de uma maneira a ter a aprovação do outro como uma maneira condicional de eu gostar de mim mesmo. Então, vamos ver cada um desses esquemas com mais detalhes. Subjugação, então, né? Criança aprendeu que deve suprimir e desconsiderar aspectos importantes de si, né? Em ordem de receber afeto, carinho e aprovação. Então é aquela questão que eu já mencionei do amor condicional. Se eu inibo o que eu sinto, se eu inibo minha raiva, se eu inibo minha tristeza, o meu cuidador me aceita. Então eu vou aprender que eu não posso focar nas minhas necessidades. E sim tem que estar atento a que o meu cuidador quer para eu ser aceito. Lembrando que na infância a função da criança é sobreviver àquela infância através do amor dos pais. Ela vai ficar atenta a como é que ela pode obter aquele amor, nem que seja reprimindo parte de quem ela é para ser aceita por aqueles cuidadores. Tá bem? Então, a criança aprende a ter foco excessivo nos desejos dos outros, nos sentimentos dos outros, né? Em detrimento às suas próprias necessidades, para assim não ser visto como alguém falho, ser rejeitado ou ser abandonado. Lembre que eu mencionei que a partir deste domínio, os esquemas normalmente vão ser secundários a primários. Então, por exemplo, se eu me vejo como alguém defectivo, diferente, né, que seria isolamento social, ou tem um esquema de abandono, que é eu posso ser abandonado a qualquer hora, eu vou começar daqui a pouco a me subjugar aos outros, que é se gostarem de mim, né? Se eu fizer o que todo mundo quer e pede, então eu não serei abandonado. Então eu vou ter amor e não significa que eu não tenho... Não significa que tem algo de errado em mim. A pessoa ainda vai achar que tem algo de errado nela porque ela diz, eu só recebi amor porque eu me subjuguei, né? Mas ao menos eu recebi amor. Então ele vem como uma certa estratégia, por isso um esquema secundário, para lidar com algum esquema primário, tá bem? Então a criança começa a desenvolver a ideia de que tem que agradar muito o outro, se subjugar o outro, ficar atento às necessidades do outro, em detrimento das suas, né? Se as suas emoções não são válidas, não são importantes, e começa a reprimir isso, né? Então pode ser tanto subjugação de necessidades, né? Então assim, supressão de preferências, decisões, desejos. Então aquele namorado ou namorada que você pergunta assim, vamos no cinema? Pode ser, não sei o que tu achar melhor. Mas então vamos. Chega no cinema, qual filme tu quer ver? Tu que sabe, eu topo qualquer um. Aí a pessoa escolhe. Mas quem sabe a gente não come antes, ou prefere comer antes ou ir no cinema? O que tu quiser. Então aquela pessoa que acaba suprimindo e nem acessando sua própria necessidade, né? Porque tem que agradar o outro, né? Isso acontece a nível inconsciente, pré-consciente, tá bom? E subjugação das emoções, principalmente raiva. Pessoas que são subjugadas são pessoas que não manifestam raiva, porque elas acreditam que essa emoção é errado, é feio, né? Então, e na infância isso foi, que feio sentir raiva da sua mãe, né? Não foi reforçado. Raiva é uma emoção como outra qualquer, inclusive é uma emoção muito importante e poderosa, porque ela gera empoderamento do indivíduo. A raiva vem quando a gente se sente injustiçado,
Vocês já viram um cachorrinho que daqui a pouco tá ali comendo sua comida e alguém vai meter a mão? Esse cachorro diz, sai daqui, isso aqui é meu. É meu, eu tenho direito de ter isso aqui, tu tá infringindo o meu limite. Ela coloca limites em relação a si mesmo, em relação ao outro que quer invadir seu espaço, né? No momento que tu suprime a raiva, né, tu dirige esses canhões para si mesmo. E isso vai virar problemas de saúde, né? Sistema imunológico deficitário, estresse crônico causa isso, úlceras, problemas intestinais estão muito relacionados à supressão da raiva. E principalmente a pessoa internalizar os seus desejos, né, e os seus afetos como se isso não pudesse ser expresso. Tá bem? Então o exemplo que eu dei, né, do cinema, sempre é o parceiro ou a parceira que escolhe os filmes e o outro parceiro subjugado diz, tanto faz, tanto fez, ou qualquer coisa do tipo. Né? Restaurantes, a escolha também é a mesma. Né? E essa questão da raiva, que é assim, a pessoa não manifesta raiva, né? E fica com aquela cara ali, mais ou menos aquela laranja que tinha um meme no passado, né? Que era assim, o outro caga na tua cabeça, né? E a pessoa diz, não, tá tudo bem, não tem problema, né? Coitado dele. É assim mesmo, né? Normalmente essas pessoas se relacionam com parceiros críticos e abusivos, né? Agora dá para entender o porquê da coisa. Autossacrifício. Também a criança aprendeu que deve suprimir e desconsiderar aspectos importantes de si para receber afeto. Né? O autossacrifício, a diferença da subjugação é que ele é mais voluntário em realizar ações para os outros, mas de forma voluntária, ou seja, do tipo assim, eu tô doente, podre de doente na cama, mas minha amiga está precisando porque ela teve uma discussão com o namorado. Eu vou lá de madrugada ouvir minha amiga, dane-se eu, mas eu tenho que fazer isso, né? Eu preciso, coitadinha dela. Então, é essa questão assim mais consciente. Então eu vou dirigir 7 horas para ver meu amigo que está triste, para ir lá falar com ele e faltar a reunião, sei lá, do século que eu tinha na firma para ser promovido, porque eu coloco meu amigo antes de mim mesmo, né? As maneiras mais comuns que esse esquema pode aparecer, né? Evitar causar dor ou qualquer sofrimento aos outros e evitar culpa por fazer algo por si e se sentir egoísta. Essas pessoas não conseguem fazer algo por si, né? Elas sentem como se fosse errado, porque elas só assim os cuidadores passaram essa mensagem, né? Então se eu não visito o meu amigo e vou na reunião, eu vou me sentir culpado, eu vou dizer, nossa, que péssimo amigo que eu sou, ele estava precisando e eu não estava lá, gente, eu vou começar a me criticar e assim por diante, né? Não que tenha, de novo, né, gente, a diferença entre o antídoto e veneno é a dose. Todos nós temos que pensar nos outros, né? Senão nós seríamos egoístas no sentido pleno da palavra, né? Mas uma certa dose de egoísmo é importante, né? Montaigne já diria, eu me empresto aos outros, mas eu só me dou a mim mesmo. No sentido de, se eu não pensar em mim em primeiro lugar, quem é que pensará? Tem até aquela analogia, quando nós estamos no avião e daqui a pouco acontece uma turbulência, o que nos orientam caso tenha um problema no avião, quando caem aquelas máscaras de oxigênio? Primeiro você coloca em você, depois no outro, porque eu preciso estar bem para conseguir ajudar o outro. Essa pessoa desconsidera totalmente essa regra. Primeiro os outros, deixa eu me auto-sacrificar pelos outros, pelo mundo, e isso vai me trazer algum tipo de retorno ou recompensa, né? Nietzsche chamaria isso de a moral dos fracos, né? A má consciência, a consciência que não consegue ter a vontade de potência, de externalizar os seus instintos e acaba terceirizando isso, né? Fazendo benevolências em excesso, de eu vou agradar tanto o outro, eu vou fazer todas as caridades possíveis e não vou pensar em mim. Na verdade, o que a pessoa está fazendo é um gesto egoísta de se sentir bem através disso, né? Mas ela não consegue exprimir esse egoísmo primário, de dizer, não, isso é importante para mim, então eu vou fazer para mim e depois para o outro. Não, ela é uma egoísta passiva-agressiva, que ela diz assim, eu vou fazer para o outro porque o outro precisa, né? E com isso eu me sinto bem. Mas quando eu estou fazendo isso, eu estou me auto-sacrificando, eu estou me flagelando, né? Mais ou menos essa ideia. Então o exemplo que eu dei, né? 3 da manhã um amigo manda o WhatsApp, eu atendo, eu respondo, eu vou lá na casa dele, mesmo que eu tenha algo importantíssimo, amanhã às 7 tinha que dormir bem, eu vou ficar de plantão para esse meu amigo. E a retórica normalmente nesses casos não é verdadeira, o amigo não está nem aí, só usa aquela pessoa e aquela pessoa deixa ser usada.
Porque ela aprendeu de uma maneira condicional de que se ela for assim, ao menos ela tem aquela amizade, ao menos vão gostar dela. Por quê? Porque ela se vê sem valor, diferente, estranha, tem medo de ser abandonada, todos aqueles esquemas de primeiro domínio. Então ela vai compensar, ela diz, eu tenho que fazer alguma espécie de sacrifício para gostarem de mim. Né? Muito bem. Exemplos aqui que eu já dei, tá? Busca de aprovação. Então, é a mesma origem familiar, tá? Não vou repetir aqui para ser redundante. Mas aqui o foco está em obter aprovação, reconhecimento, atenção das outras pessoas, né? A pessoa que tenta se adequar conforme a situação, as circunstâncias, aquelas pessoas inseguras, né? Que tentam fazer parte do bando, assim, sabe? Mesmo que isso cause prejuízo ao seu verdadeiro ego, às suas verdadeiras vontades e desejos, né? A busca pela glória. Então, às vezes isso também pode aparecer com uma ênfase em status, aparência, atenção social, né? E são pessoas muito sensíveis à rejeição. Então, deixa eu mudar aqui o bonequinho. Então, porque como que se diferencia do esquema de grandiosidade e arrogo, alguns podem perguntar. No aspecto de não busca de poder e controle. O grandiosidade e arrogo é quase como se fosse uma busca de aprovação já mais avançada, mais fechada, onde a pessoa realmente acredita que ela é foda, que ela é pica, que ela é grandiosa, né? Ela já diz isso para ela mesma e ela vende essa ideia. A busca de aprovação é um passo atrás, é mais aberta, dizendo assim, por favor, veja quão grande eu sou, goste dessa aula, né? Eu estou citando grandes pessoas aqui, grandes personalidades da psicologia, você está vendo quão inteligente eu sou? É mais ou menos assim, é um pouco mais aberta a vulnerabilidade da pessoa, vocês conseguem sentir, eu estou assim, por favor, goste de mim, por favor, eu estou fazendo para agradar, né? Diferente do cara que já diz, eu sou o cara, eu dei aula em tal lugar, eu dei aula em tal lugar, se tu não está gostando dessa aula é porque tu não consegue, tu é insignificante em entender a minha capacidade. Esse é o grandioso e arrogo, né? Então tem uma diferença aí, tá? Então é isso, aquele cara que vai dar aula, chato, você já deve ter tido esse professor, cita 1000 vezes vários autores, na página tal, do livro tal, tá a frase tal, barabá, para se vender, né? Claro, não estou dizendo que todo mundo que cita autores tem isso, né? Eu acabei de citar Montaigne, por exemplo. Mas eu estou dando um exemplo, aquele professor que quer muito agradar e vocês veem que está querendo agradar através do mostrar que sabe. Sabe? Aquele cara que quer mostrar que sabe, do tipo, porque Freud no capítulo 3, né, do livro sobre a questão do Édipo disse a seguinte... Não, pode só dizer direto, Freud tinha ideia tal. Sabe aquele cara que quer se vender? É um pouco isso, assim. Só abrir o Instagram que tá cheio, né? Cheio de gente hoje, o Instagram é um festival disso. Então, assim, o que ele está pensando na cabeça dele? Tomara que gostem da aula, eu preciso disso para me achar alguém com valor, só assim vão gostar de mim, né? Ele quer aplausos, reverências, diz, nossa, como tu é bom, que legal, olha, como tu é inteligente, né? É isso que a pessoa busca. Ou aquela pessoa na palestra, essa é sensacional, né? O palestrante está lá falando e daqui a pouco perguntas, o cara levanta a mão para fazer uma pergunta, em vez de fazer uma pergunta relacionada ao tema do que aquela pessoa está falando, ele resolve dar uma palestra, né? No ano passado, os índices têm demonstrado um grande aumento, e começa blá 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 blá, e fica todo mundo assim, que saco. Mas aquele cara está tentando se vender, mostrar que sabe, mostrar que os outros admirem ele, né? Isso é a busca de aprovação, gente. Muito bem. Pensamento interno dessa pessoa, eu preciso mostrar que eu sei, porque eu me sinto inseguro. Né? Tá, então, o quarto domínio, né? E os seus respectivos esquemas. Agora vamos ao quinto domínio. Quinto domínio, a necessidade fundamental é a expressão espontânea e legítima das emoções e lazer. Isso que a criança precisa experimentar. Quando não tem isso, a gente chama de hipervigilância, a pessoa fica hipervigil e inibida emocionalmente, fria. Né? Esquemas relacionados a isso, inibição emocional, padrões inflexíveis / criticismo, negativismo e postura punitiva. Vamos ver cada um deles agora. Tá bem? Inibição emocional, então, é quando nós temos famílias que não demonstravam níveis de afeto e emoção. São famílias frias, né?
ou que quando demonstra algum nível de afeto e emoção era visto com maus olhos pelos cuidadores, né? Sinônimo de crítica ou fraqueza. Então, é excessiva inibição das ações e dos sentimentos de uma maneira espontânea, né? A pessoa acha que é feio, fraco, uma fragilidade de demonstrar o que sente. De um determinado nível, isso começa a ficar, a pessoa começa a ficar inibida até para ela mesma. Ela acredita que ela nem consegue acessar as suas sensações, né? Então, inibição de raiva e agressão, inibição de impulsos positivos, por exemplo, alegria, prazer, afeto, sexo. Aquela pessoa é meio neutra, né? Um isopor humano. Dificuldade de expressar vulnerabilidade ou de conversar a respeito dos seus sentimentos, né? Racionalização em excesso. Lembre-se, um paciente que racionaliza muito, ele está evitativo em relação às suas emoções, né? Os terapeutas cognitivo-comportamentais muitas vezes confundem essa racionalização em excesso, que é uma forma de evitação, como se fosse o lado saudável do paciente conseguindo internalizar os exercícios da terapia. Não, o paciente precisa sentir o que ele está dizendo, né? Então a inibição emocional é aquela pessoa que tem uma armadura e dentro ela está ali, mas ela não consegue mostrar aquele dentro, ela está presa naquela armadura, tá bom? Vou trazer alguns exemplos aqui pra gente. Então, quais são os principais pensamentos e crenças? As pessoas me veem como alguém frio. Acho embaraçoso expressar os meus sentimentos. Eu não estou muito confortável, ou eu não fico muito confortável em receber ou dar carinho. Me sinto desconfortável quando outras pessoas falam sobre os seus sentimentos. Eu acho difícil ser caloroso e espontâneo. Talvez a pessoa não diga essas coisas, mas ela demonstra isso na relação terapêutica, inclusive. Acho difícil saber que outras pessoas estão sentindo, né? Porque o critério de empatia é: eu tenho que estar aberto, vulnerável e em conexão com as minhas próprias emoções para eu conseguir entender o que o outro está sentindo e isso reverberar em mim. Se eu estou fechado, eu não vou nem me conectar com o outro, né? E por vezes é difícil saber o que eu estou sentindo. Normalmente a pessoa vai dizer nada, né? Então a pessoa aprendeu, inclusive, a inibir suas emoções. E lembre-se da ideia de esquemas secundários e primários como até uma forma de se defender, porque sentir era desamparador. Então a pessoa resolveu não sentir mais, começar a evitar entrar em contato com as suas sensações. Problema resolvido. Foi adaptativa na infância. Hoje em dia talvez cause dificuldades, principalmente aonde? Nos relacionamentos íntimos. Os parceiros vão dizer: essa pessoa é fria, essa pessoa não se conecta comigo, não se importa comigo, né? Muito comum em jogadores de pôquer. Por exemplo, esse é talvez o melhor, mas entre os melhores jogadores de pôquer do mundo. Chama-se Phil Ivey. Vocês podem ver a expressão dele. Esse é o Phil Ivey feliz, esse é o Phil Ivey triste, e esse é o Phil Ivey ansioso. É sempre essa expressão. Claro, em algum contexto é adaptativo. Vocês devem pensar: mas para jogar pôquer é bom, chamada Poker Face, né? Sim, a pessoa não lê como é que tu tá, mas ao mesmo tempo lá fora. Imagina se relacionar com essa geladeira aí, né? Tu começa a ficar angustiado, porque conviver e compartilhar é compartilhar também vulnerabilidades, emoções, sensações. O compartilhamento das nossas vulnerabilidades que gera conexão e bem-estar, né? Essa pessoa, ela coloca uma barreira na frente de tudo isso. Consequentemente, lá dentro ela se sente sozinha, tá bem? Então, esse é o Phil Ivey depois de ser campeão mundial. Vejam a expressão máxima de contentamento, né? Ou seja, totalmente inibido, né? A armadura. Padrões inflexíveis. Famílias críticas, demandantes em termos de performance, né? Cobrança por desempenho internalizada pela criança. Então, cuidadores que demandavam de alguma maneira explícita ou velada resultado, desempenho, né? Pode acontecer por aprendizagem vicária, ou seja, o pai ou a mãe teve muito sucesso e se dedicava extremamente ao trabalho, e só o trabalho importava, e lazer não importava, era vagabundagem, a criança internaliza dessa forma. Ou também passando para os seus filhos, né? Que normalmente pais que são assim também passam essa mensagem para os seus filhos: tem que ser alguém na vida, aquela criança que faz balé, karatê, judô, francês, italiano, latim com 6 anos de idade, porque precisa ser o grande empresário com 12 anos, né? Aquela criança vai internalizar padrões inflexíveis chamados deverias, né? Eu deveria ter sucesso, eu deveria fazer bem, eu tenho que ter desempenho alto, né? Então, ênfase em trabalhar e dificuldade de relaxar, né? Bom, a crença
E estratégia para evitar a crítica naquele tempo, né? Então a criança fazia isso. Se eu vou bem, eu sou elogiado. Se eu vou mal, eu sou criticado. Então eu vou ralar para ir bem, porque eu quero o amor dos meus pais. Então a pessoa que tem isso tem a crença de que deve preencher padrões altos de performance e de desempenho, né? E traz daí sentimentos associados à pressão ou dificuldade de relaxar. Aquelas pessoas que não têm final de semana, ou aquelas pessoas, né, que programam o seu relaxamento como se fosse um trabalho, uma atividade, né? Então das 9 às 10 eu vou fazer pilates para relaxar. Então por que eu não consigo relaxar? Porque a pessoa não se soltou, né? É um novo trabalho quase. Então a pessoa tem dentro de si uma crítica fortíssima sobre ela mesma e sobre os outros, né? Prejuízos grandes na área de descanso e lazer, pessoas que daqui a pouco entram em burnout, pessoas que daqui a pouco têm muita dificuldade de se relacionar, porque os outros não aguentam, né? Não aguentam no sentido de sentem aquela pessoa muito ausente, né? E essas pessoas sofrem internamente porque nunca é o suficiente. Elas podem virar o máximo da profissão delas e nunca vai ser o suficiente. Aquele lado demandante, crítico, vai dizer, tu tem que ir mais, 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 né? Então a pessoa está sempre sofrendo, como se a vida fosse uma eterna corrida que nunca termina. Perfeccionismo, regras rígidas, tempo é dinheiro, eficiência, né? Mais ou menos são essas características. É diferente a gente ter um senso crítico interno, que eu chamo de policial interno. Policial, diga-se de passagem, um policial que seja honesto, né? Policial é aquele cara que diz, isso pode, isso não pode, né? Tu pode estacionar aqui, tu não pode. Eventualmente, quando estaciona no lugar errado, ele chama atenção, dá uma multa, né? De uma maneira, não, vamos aderir às regras, às normas, e vamos lá, Fernando, uma crítica construtiva, faz melhor, beleza. Outra coisa é ter um ditador interno, que diz, tu deveria, tu tem que, na base do medo. Se eu não fizer, eu vou me sentir um lixo, né? Essa é a diferença. As pessoas que têm padrões inflexíveis, por isso criticismo, elas têm um ditador interno, que está 24 horas por dia batendo nelas. Sábado, 8 da manhã, o que tu está fazendo dormindo? Vamos lá, nesse nível, né? Negativismo, pessimismo. Então, famílias que sofreram perdas, sejam profissionais ou financeiras, na infância, né? Ou catástrofes, uma pobreza repentina, mortes, doenças. Ou daqui a pouco os cuidadores que enfatizavam sempre o aspecto negativo, das incertezas do mundo, né? Isso internaliza na criança uma mensagem de dor, de morte, né? De que tudo pode dar errado. Então, é minimizados ou negligenciados os aspectos positivos. Então a criança começa a desenvolver uma sensação que as coisas, mesmo estando bem, vão terminar mal, que não pode baixar a guarda, que vai dar errado, né? A qualquer momento tudo pode ir por água abaixo, não é? Mas eu tenho um cargo público garantido por lei. Sim, mas pode ser que eles mudem a lei. Esse tipo de coisa, assim, né? Claro, tem um fundo de verdade, mas a pessoa realmente está o tempo inteiro dizendo, agora eu estou com saúde, mas pode ser que amanhã eu não esteja, então eu vou ter que fazer um fundo de reserva enorme financeiro, porque pode ser que eu fique muito mal e fique inválido. E não tem nenhuma evidência que isso está acontecendo, um adulto saudável, mas é sempre assim, algo ruim vai acontecer a qualquer momento, né? A pessoa fica estressada, vigil, reclamando, indecisa, tá bom? Porque ela experienciou um pouco isso na sua infância, seja realmente, alguém morreu de câncer repentinamente, depois outra pessoa, etc e tal, teve perdas, então ela internaliza essa ideia de que a qualquer momento algo muito ruim vai acontecer, ou foi passada essa mensagem por pais ansiosos, pessimistas, negativistas, né? Que o mundo, sim, o mundo é um lugar que gera frustrações, mas não é o tempo inteiro, né, gente? Em alguns momentos, mas também tem momentos positivos e de estabilidade. E não que a gente não tenha que ser precavido na nossa vida, mas pensar em excesso nisso não é útil, né? Não é uma preocupação produtiva, só vai fazer a gente ficar ansioso, estressado de graça, porque uma catástrofe vai acontecer igual se for acontecer, tá bom? Então aquela pessoa que diz assim, tem aquela brincadeira na mesa dos amigos, diz assim, o que tu faria se tu ganhasse na Mega Sena? Diz, eu compraria tal coisa, eu iria para as Ilhas Caimã, eu pararia de trabalhar, e tu, fulano? E fulano tem um pessimismo, né? Ele diz, eu não gostaria de ganhar na Mega Sena, tu já imaginou o problema que seria ganhar na Mega Sena? As pessoas iam ficar te pedindo dinheiro, iam tentar te assaltar, tu ia ter que
Entende? Esse nível, assim. Tipo, seria um problemaço ganhar 200 milhões de reais, né? Ai, que estresse, seria pesado, ia dar errado, né? Então, nessa linha. Postura punitiva, também famílias que demonstravam esse tipo de comportamento. Então, normalmente, pais, cuidadores, críticos, a gente internaliza. Né? A gente internaliza a voz dos nossos cuidadores, independente de qual seja. Se são cuidadores críticos que nos agrediam, a gente internaliza isso e essas vozes se tornam as nossas próprias na vida adulta. Apesar da gente não ter mais aquele pai e a mãe com a gente, eles estão dentro da nossa cabeça. Então, digamos que a criança foi punida e criticada na infância, ela vai continuar se punindo e se criticando severamente na vida adulta, por cometer erros ou qualquer outra coisa. Né? A pessoa vai sentir raiva, intolerante, impaciente com ela mesma. Né? Esse lado punitivo não empatiza com os erros, ou não facilmente perdoa. Então, é aqueles pais agressivos, abusivos, que negligenciavam a criança. E a criança internaliza essas vozes e se trata dessa maneira. Sabe quando a gente está caminhando na sala e bate o dedinho do pé na quina da mesa? Algumas pessoas falam, sou um idiota mesmo, que ridículo, que babaca que eu fui. Esses pensamentos automáticos são vozes críticas internalizadas. Por que tu é um idiota, um babaca, um ridículo? Porque tu bateu teu dedinho sem querer na quina da mesa? Tu já parou para se perguntar sobre isso? E normalmente, gente, essas vozes críticas, punitivas, ou às vezes demandantes, que é mais do padrões inflexíveis, né, internalizadas, são as primeiras que a gente vai abordar em terapia. Porque percebam, uma criança só se sente mal se alguém avacalha ela. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu tirei 0 numa prova do colégio. Eu vou para casa. Claro, eu vou me sentir um pouco frustrado, né, comparado aos pares, etc. Mas digamos que eu vou para casa e meus pais falem, Fernando, tudo bem, né? Vamos tentar entender o que aconteceu. Eu gosto de ti independente disso. Tu tem valor independente disso. Pai e a mãe vai estudar junto. Vamos ver, tá tudo bem. Relaxa, a gente está aqui junto contigo. Talvez não vai ativar nada em mim. Agora, se eu tiro 0, se eu tiro 8 no colégio, meu pai diz assim, por que tu não tirou 10? Na tua época eu tirava 10. Tua profissão é estudar. E tu não consegue nem ir melhor que a média das pessoas. Tu é um inútil. Como é que essa criança vai se sentir? Então percebam, aí vai ativar os esquemas de primeiro domínio. Percebam que os esquemas ali, abandono, defetividade, privação, né, incompetência, eles só vão ser ativados se tem uma voz crítica avacalhando essa pessoa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer em terapia, via de regra, é limpar esse terreno. A pessoa ter mais compaixão por ela. Ela não ser tão crítica e abusiva com ela. Independente dos erros ou dificuldades que ela cometa. Né? Como eu já disse aqui. Tudo que nos é humano nos é normal. Inclusive os erros, as falhas. Por que tu vai se punir por errar? Né? Não te leva a lugar nenhum. Então a gente vai combater esses lados. Identificar esses lados. E combater no sentido de tentar entender eles, mas explicar que não estão ajudando. Muitas vezes até combater diretamente também. Tá? Isso é mais avançado, nas próximas aulas eu vou explicar. As técnicas. Tá? Mas essa é a postura punitiva. Okay? Então, a pessoa está fazendo dieta, vai lá e come um docinho. Né? E aí vem um pensamento. Sua gorda, idiota, agora tu vai comer tudo, sua horrorosa, se punir. Né? Por que isso? Né? Pessoas às vezes que se cortam. O cortar às vezes tem a função de aliviar a dor, como um anestésico, mas muitas vezes é para se punir. Né? Eu sou uma inútil, eu mereço sofrer. Ninguém merece sofrer. Ninguém é inútil. Né? Mas essas vozes internalizadas vieram lá da infância. E esses são os esquemas de quinto domínio, tá bom, gente? Estilos de enfrentamento, então, o que são estilos de enfrentamento? Ou estratégias de enfrentamento? São as defesas, ou a forma como o paciente aprendeu a lidar com esses esquemas todos que eu mencionei, para conseguir sobreviver, né, ao passado, aquele meio que aquela criança estava, de uma maneira menos dolorosa possível. Né? Lembre-se, a criança nasce com a missão de ser amada e cuidada dos seus pais.
Isso não é frescura. Porque se um mamífero não é amado pelo seu cuidador e fica indefeso, principalmente o bichinho homem, ele morre na natureza. Então é um drive, um instinto ser cuidado através dessa cola do amor, do carinho. A criança nasce necessitando isso. Se não tem, ela começa a criar estratégias para ter. Como é que eu posso fazer meu pai e minha mãe gostarem de mim? Essas estratégias são adaptativas no passado, porque funcionaram de alguma forma. Ela não criou do nada, ela criou porque era reforçado. Né? Então, por exemplo, eu ser um perfeccionista, eu ter padrões inflexíveis, se tu for ver no passado dessa criança, ela funcionou, fez ela sobreviver àquela infância, fez o pai ter admiração por ela. Né? Eu me subjugar, embora hoje traga problemas nos meus relacionamentos, né? No passado funcionou, porque fazia com que minha mãe gostasse de mim. Eu ficar atento às necessidades da minha mãe deprimida, por exemplo. Né? Então no passado foi útil e adaptativo. O melhor que o paciente conseguiu fazer. Né? Jeffrey Young tem uma frase que diz que a nossa fuga no passado torna-se nossa prisão no presente. Por que prisão? Porque a gente não consegue fazer diferente. E aí cria-se o problema. Para quem tudo... Como é que é a frase? Para quem tem um martelo, tudo é prego. Né? Se eu me subjugo em todas as situações, em todos os relacionamentos, eu estou preso ao meu passado. Né? Se eu inibo minhas inibições hoje, mesmo não sendo perigoso para tudo, eu estou preso ao meu passado. Né? E essas estratégias começam a se chocar com a realidade, que está pedindo outras coisas. O meu parceiro está me pedindo, seja mais afetivo, mas eu não consigo dar. E esse choque com a realidade gera o que a gente chama de sofrimento. E isso que a gente vai trabalhar em psicoterapia. Né? Bem, então essa é a frase que eu falei, né? Sua fuga, ou a solução encontrada na infância, torna-se a prisão. Né? Então, estilos de enfrentamento. Imaginem que vocês estão aí na casa de vocês, entra um assaltante e põe uma arma na cabeça de vocês. Né? O que vocês vão sentir? Ou, para algumas pessoas, o equivalente seria uma barata, principalmente aquelas voadoras, né? Passar na tela de vocês agora, do celular ou do computador. O que vocês iam sentir? Vocês iam ter três reações. Vocês iam querer lutar contra esse estímulo, se vocês julgassem que vocês seriam capazes de enfrentar esse estímulo. Vocês iam fugir, se vocês julgassem que vocês não são capazes de lutar contra esse estímulo. Ou vocês iriam congelar, se vocês pensassem, não tem o que fazer aqui. Vocês iam congelar. Essa reação luta-fuga-paralisia é a mesma que a gente encontra na natureza para os outros animais. Isso faz parte do nosso cérebro reptiliano, que nós temos dentro de nós. Tá? Então, imagine que tem um coelho que está fugindo de um leão. Eu nem sei se um leão come coelho, mas eu vou usar, digamos que sim. Né? O coelho está fugindo do leão. Primeiro ele diz, bom, eu não consigo enfrentar o leão, né? Então eu vou fugir. Ou seja, lutar não dá, então eu vou fugir. Quando o leão chega e o coelho diz, putz, fudeu, eu não fui rápido o suficiente, ele finge de morto. Vocês percebem isso? Vocês já viram esses programas animais? A gente opera da mesma maneira, não nessa mesma sequência lógica. Algumas pessoas automaticamente já congelam. Né? Outras vezes tem reação de lutar quando não é devido. Por exemplo, assim, um assaltante põe a arma na cabeça, a pessoa quer, eu fiz karatê 2 anos aqui. E leva um tiro nas fuças. Né? Mas a pessoa tem a reação errada às vezes, isso que eu quero dizer, tá bom? E a outra via que a gente vai trabalhar em psicoterapia é encarar de forma realista. Né? Mas a gente não faz isso de uma maneira automatizada. Nosso cérebro, a via rápida, não é raciocinar sobre o que está acontecendo. A gente primeiro age e depois pensa, tá bom? Muito bem. Então esses são mecanismos primários e automáticos do corpo, diante de situações de estresse agudo. Vamos pegar essa lógica para trazer a ideia de luta, fuga e paralisia vão se transformar na compensação, evitação e resignação. Né? Então digamos que a gente tem um esquema inicial desadaptativo e a gente vai ter maneiras de lidar com aquele esquema. Alguma maneira é compensando esse esquema, evitando entrar em contato com esse esquema, ou resignando esse esquema. Tá bom? A mesma lógica
que eu falei anteriormente do assaltante. Lutar, fugir ou congelar. Digamos que eu tenho esquema de abandono. Vamos trazer exemplos. O que seria eu lutar contra esse esquema? Né? Eu faço o contrário desse esquema. Eu tento compensar esse esquema. Então, por receio de ser abandonado, eu vou abandonar antes de ser abandonado. Então, qualquer sinal que eu leia, não que seja um sinal real, que o meu parceiro não gosta de mim, eu vou abandonar ele. Vou dizer, está terminada a nossa relação. Porque eu vou dizer, eu não vou ser abandonado, eu vou compensar, eu vou lutar. Eu vou fazer antes que façam comigo. Né? O que seria evitar entrar em contato com esse esquema? Seria, daqui a pouco, eu não entrar em relacionamentos. Por mais que eu goste da pessoa, eu diga, não quero sofrer. Eu tenho medo de que essa pessoa vai me abandonar, morrer ou me trocar por outra. Né? Então, eu nem entro. O que seria resignar? Congelar. Seria eu buscar parceiros que me abandonam, que daqui a pouco não me tem como relação primária, então eu sou amante de uma relação. Eu namoro à distância alguém. Não, pessoal, não é a regra, tá? Eu estou trazendo exemplos, a gente tem que ver o padrão na vida da pessoa. Não estou dizendo, o Fernando disse que se eu namoro à distância eu tenho esquema de abandono. Não. Tá? Mas é algo a ser investigado. Se tiver o padrão de relacionamento sempre difíceis, que tem, não tem, padrões de relacionamento daqui a pouco que a pessoa trai, padrões de relacionamento que a pessoa mora longe, vê só de vez em quando, né? Talvez tenha. Né? Então, parceiros instáveis. Essa é a palavra. Eu me resigno, porque abandono barra instabilidade. Né? Resignar é fazer o que o esquema diz. Então, eu me relaciono com pessoas instáveis, assim como eram minhas relações primárias na infância. Desconfiança e abuso. Então, né, esse esquema. Como é que seria a lógica do lutar? Eu agrido meu parceiro antes de ser agredido. Né? O abusado se torna um abusador. O que seria evitar? Eu evito relacionamentos com as pessoas porque eu já acho, tenho uma desconfiança que vou ser abusado. Independente de qualquer evidência. E o congelar é resignar aquele esquema, é dizer, é escolher parceiros que repetidamente abusam, física ou verbalmente, e mantêm o padrão aprendido lá da infância. Né? Então, compensar, fazer o contrário do esquema, o ataque antes de ser atacado, na cabeça do paciente. Fugir é evitar entrar em contato com aquele esquema, muitas vezes evitando situações. E resignar é fazer o que aquele esquema diz. Busco relacionamentos onde eu sou abusado. Tá? Defectividade e vergonha. O que é compensar? Fazer o contrário do esquema. Então, eu me vejo como falho, certo? O que eu vou fazer? Eu vou criticar os outros, colocar crítica nos outros. Eu fico intolerante com os erros dos outros. Né? O que é fugir? Eu evito relacionamentos interpessoais, né? Ou me abrir com as outras pessoas, ou daqui a pouco uma promoção do chefe. Porque eu digo, eu não vou dar conta. Né? Eu tenho medo de ser insuficiente, de falhar. O defectivo tem muita crença de, se me conhecerem como realmente eu sou, não vão gostar, então eu nem vou me mostrar. O que seria resignar esse esquema? Fazer o que esse esquema diz? Olha, buscar parceiros críticos, ou amigos críticos, que rejeitam, né? Que colocam essa pessoa para baixo. Né? Privação emocional. Vamos lá. O que seria fazer o contrário desse esquema? Né? Privação emocional é a ideia de minhas necessidades emocionais não serão supridas, né? No nível de nutrição, empatia e proteção. Carinho, afeto, empatia, né? E proteção, orientação. Certo? Fazer o contrário é eu exigir que os outros estejam sempre atentos a mim e supram todas as minhas necessidades. Percebam, o esquema é, eu não preciso que ninguém entre em contato, eu fico eu comigo mesmo, eu sou sozinho emocionalmente. Fazer o contrário é pedir o excesso. Eu quero que todo mundo preste atenção muito em tudo que eu sinto, e se não sentir, e se não prestar atenção, é um absurdo. Né? Eu vou me sentir extremamente privado se não me derem total atenção. Evitar relacionamentos íntimos, ou se sente desconfortável quando alguém pergunta como essa pessoa está se sentindo, ou vai para o íntimo, né? Sente mal com isso. O outro não vai compreender, vai achar que é bobagem. Então, evitar é não entrar em contato, muitas vezes evitar se relacionar com as pessoas.
E o congelar é escolher parceiros frios, que não perguntam como é que daqui a pouco foi o dia, como é que está se sentindo. Parceiros que só falam de si, porque daí é fácil, eu fico guardadinho ali. Não é que a pessoa goste disso, é que a pessoa se sente nessa zona de conforto, nessas resignações. Gera uma dor conhecida. É pior do que eu ter que me expor e falar da minha vulnerabilidade. Tá? Isolamento social, que é aquele peixe fora d'água. Né? Então, o contrário é a pessoa querer se enturmar em todos os contextos. O camaleão. Tenta ser o centro das atenções, participar dos grupos a qualquer custo. Eu tenho que ir em todas as festas, arroz de festa. Se é rave eu gosto, se é forró eu gosto, eu me adapto, eu mudo de estilo conforme os outros vão mudando. Quem que faz isso muito dependendo da faixa etária? Os adolescentes. Mas num nível de experimentação saudável, né? Eles são muito suscetíveis aos pais. Mas se isso fica, o camaleão, como a gente chama, o cara que quer pertencer a todos os grupos e gostar de todos os grupos e que gostem dele, é o cara que compensa o isolamento social. Evitar contato, né? Acreditando que ele é esquisito, ele é diferente, então ele fica só no grupo dele, nem tenta chegar nas outras pessoas para conversar no colégio. Né? Fica ali no cantinho dele, evita e acaba confirmando a ideia de que na cabeça dele ele é diferente. E o resignar faz igual o esquema. Então, em situações sociais, essa pessoa se exclui. Mesmo que convida, ela não vai. Ela se coloca a par dos outros. Tá bom? Trouxe exemplos aqui de estilos de enfrentamento para os esquemas de primeiro domínio. Todos os 18 esquemas vão ter estilos de enfrentamento. Evitação, resignação, compensação. Tá bom? Aqui é só para vocês entenderem a ideia básica da lógica, do luta, fuga, paralisia, em relação a cada esquema. Por que isso é importante, Fernando? Porque o paciente vai chegar com isso pra gente. Ele vai chegar com o seu esquema e com máscaras. Máscaras são estratégias que ele lidou lá atrás, na infância dele, que deram certo, mas que hoje está causando problema. E isso vai aparecer na relação terapêutica. Então a pessoa que quer agradar e usa máscara de agradar, porque no fundo se sente defectiva, vai tentar agradar o terapeuta. Uma pessoa com inibição emocional não vai contar o que está sentindo para o terapeuta. E nós temos que identificar esses estilos de enfrentamento, transpor esses estilos de enfrentamento para conseguir chegar lá naquele esquema e trabalhar ele. Né? Como isso a gente vai ver nos próximos módulos. Então tá aqui os domínios e os esquemas, tá bom, pessoal? Vocês podem tirar o print da tela aí, imprimir, copiar, usar como cola. Né? É interessante saber eles, de cor, como eu falei, e isso vocês pegam com o tempo. Lembrem-se que a necessidade faltante vai dar dica de quais são os esquemas de cada domínio. E aqui para vocês entenderem um pouco a lógica do que eu falei de esquema primário e esquema secundário. Então, esquemas incondicionais ou condicionais, como também é chamado. Esquemas incondicionais, né? Normalmente de primeiro domínio. Abandono, desconfiança e abuso, privação, defectividade, isolamento social. Segundo domínio, incompetência, vulnerabilidade, emaranhamento, fracasso. E ali no terceiro, o terceiro já vira uma ponte. Eu colocaria daí, vocês percebem que eu até coloquei ali, a grandiosidade está nos dois, né? Tanto primários quanto secundários. Percebam que os esquemas condicionais, o que é condicionais? Condicional a quê? Aos primários. Então, se eu tenho esquema de abandono, mesmo ser abandonado, eu me subjugo para não ser abandonado. Se eu tenho esquema de desconfiança e abuso, eu vou começar a tentar buscar a aprovação das pessoas para gostarem de mim. Se eu sou defectivo, então tenho que ter a aprovação das pessoas. Estou dando exemplos aleatórios, né? Se eu sou diferente dos outros, tenho isolamento social, então eu preciso ser muito muito bam e mostrar isso para os outros. Tem que ser grandioso, como uma forma de compensar e gostarem de mim, porque eu não quero ficar sozinho, eu sou diferente dos outros, então eu quero que gostem de mim através do meu poder, do meu status, do meu cargo, que me admirem pelo livro maravilhoso que eu escrevi, qualquer coisa desse tipo. Tá? Percebam que tem essa lógica. Esquemas incondicionais, esquemas condicionais. Para quem vem da TCC, facilita, de certa forma, pensar que esses esquemas condicionais quase como seriam estratégias compensatórias da conceitualização cognitiva, né? E os esquemas incondicionais quase como se fossem crenças centrais. Percebam? Então nós temos ali
claro, o esquema inicial desadaptativo é um conjunto de crenças, pensamentos, emoções, sensações e percepções. Mas facilita esse raciocínio de esquemas incondicionais seriam crenças e esquemas condicionais seriam estratégias para lidar com essas crenças. Tá bom? Paramos por aqui hoje, pessoal. Essa foi a apresentação sobre domínios esquemáticos e os 18 esquemas iniciais desadaptativos. Peço mais uma vez a gentileza de deixe seu joinha aqui, porque senão a próxima aula que eu lançar, o YouTube entende que vocês não querem assistir e vocês não vão ser avisados. E inscrevam-se no canal para contribuir aí para eu conseguir continuar mantendo a página e disseminar aí o conhecimento para todo mundo. Quem gostou da aula pode mandar aí para os colegas, para os pares, enfim, tá? E até a próxima.